Exortamo-vos também, irmãos, a que admoesteis os insubordinados, consoleis os desanimados, ampareis os fracos e sejais longânimos para com todos. Vede que ninguém dê a outrem mal por mal, mas segui sempre o bem, uns para com os outros e para com todos. Regozijai-vos sempre, orai sem cessar. Em tudo dai graça, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Não extingais o Espírito, não desprezeis as profecias, mas ponde tudo à prova. Retende o que é bom, abstende-vos de toda espécie de mal, e o próprio Deus de paz vos santifique completamente, e o vosso espírito e alma e corpo sejam plenamente conservados e irrepreensíveis para a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. A paz do Senhor, meus amados. A paz do Senhor, meus amados. Eu vou deixar um versículo aqui na página Salmo 90. Senhor, tu tens sido o nosso refúgio, de geração em geração. Antes que os montes nascessem, ou que tu
formasse a terra e o mundo de eternidade. Em eternidade, tu és Deus. Amém. A paz do Senhor, meus amados, vou deixar aqui no livro que se encontra em Salmos 91. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Vamos agora orar, fazer uma oração para proteção de todos nós e do nosso Brasil. E para que Deus proteja todos nós, nossa família e nosso Brasil. Senhor, amado Pai, eu te peço, Senhor, com teu santo vossos poderes, meu Pai. Eu te peço a tua proteção divina, meu Pai, que protege toda a minha família, Senhor. Protege todos os meus irmãos da igreja, da nossa igreja. Protege a geração do mundo, Senhor. Tira essa pandemia, Senhor, que está atingindo o nosso país, Senhor, que está tirando a nossa liberdade, Senhor. Está acabando com a vida de muita criatura, Senhor. Deixando muita família chorando, Deus. Ô Pai amado, tem misericórdia de cada um de nós, Senhor. Ô Deus, Tu é paz, Tu pode, Senhor. Tu és dono do mundo, Pai. Tu sou médico dos médicos, Senhor. Sopra essa doença para bem longe, meu Pai. Eu creio, meu Cristo, que tudo isso vai acabar. Em nome de Jesus, Senhor. Eu creio que Tu está ouvindo minhas orações, Senhor. Eu creio que Tu é eterno, Tu pode, Senhor. Meu Deus maravilhoso, amado Pai, escuta as nossas orações, Senhor. Eu te peço, Pai, eu te suplico, Senhor. Em nome de Jesus. Em nome do Pai, do Espírito Santo. Amém, Senhor. Senhor, muito obrigado por nós estarmos aqui, Pai, com cura e libertações, Pai. Por favor, Pai, proteja o nosso Brasil, que está muito seca, Pai. Esses que estão sem água, Pai, protegem eles, Pai, para não pegar essa doença, Pai, porque tem muitos que pegaram, Pai. Tem muitos que curaram, Pai. E assim, Pai, que nós te agradecemos, Pai, que o nome do Senhor, Jesus Cristo, proteja todos nós, Pai. Assim que eu te peço e te agradeço, Senhor. Amém. Pai nosso, que estás no céu, na terra, no fogo, na água e no ar. Pai nosso que estás nas flores, no canto dos pássaros, no coração a pulsar. Que estás na compaixão, na caridade, na paciência e no gesto de perdão. Pai nosso que estás em mim, que estás naquele que eu amo, naquele que me fere, naquele que busca a verdade. Pai nosso que estás naquele que caminha comigo e naquele que já partiu, deixando-me a alma ferida pela saudade. Santificado seja o teu nome por tudo o que é belo, bom, justo e gracioso. Por toda a harmonia da criação. Seja santificado por minha vida, pelas oportunidades tantas, por aquilo que sou, tenho e sinto, e por me conduzir à perfeição. Venha a nós o teu reino de paz e justiça, fé e caridade, luz e amor. Reino que sou convocado a construir através da mansidão de espírito, reflexo da grandeza interior. Seja feita a tua vontade, ainda que minhas rogativas prezem mais o meu orgulho do que as minhas reais necessidades. Ainda que muitas vezes eu não compreenda mais do que o silêncio em resposta às minhas preces, não te ouvindo assim dizer: Filho, aguarda, tua é toda a eternidade. O pão nosso de cada dia me dá hoje, e que eu possa dividi-lo com meu irmão. As condições materiais que ora tenho, de nada servem se não me lembro de quem vive na aflição. Pão do corpo, pão da alma, pão que é vida,
verdade e luz. Pão que vem trazer alento e alegria é o Evangelho de Jesus. Perdoa as minhas ofensas, os meus erros, as minhas faltas. Perdoa quando se torna frio meu coração, quando permito que o mal se exteriorize na forma de agressão. Que mais do que falar, eu saiba ouvir. Que ao invés de julgar, eu busque acolher. Que não cultivando a violência, eu semeie a paz. Que dizendo não às exigências em demasia, possa a todos agradecer. Perdoa-me, assim como eu perdoar aqueles que me ofenderem, mesmo quando meu coração esteja ferido pelas amarguras e dissabores da ingratidão. Possa eu, Senhor da vida, lembrar de que nenhuma mágoa é eterna e de que o único caminho que me torna sublime é a humilde estrada da reconciliação. Não me deixes cair nas tentações dos erros, vícios e egoísmo que me tornam escravo de minha malevolência. Antes, que tua luz esteja sobre mim, iluminando-me, para que eu te encontre dentro de minha alma, como parte que és de minha essência. E livra-me de todo o mal, de toda a violência, de todo o infortúnio, de toda a enfermidade. Livra-me de toda dor, de toda mágoa e de toda desilusão. Mas ainda assim, quando tais dificuldades se fizerem necessárias, que eu tenha força e coragem de dizer: obrigado, Pai, por mais esta lição. Tudo o que nos cerca é poesia divina. Há um traço de Deus em cada ser da criação. Busquemos por Ele no desabrochar das flores, no correr das águas, no canto do vento, no cintilar das estrelas. Mas, acima disso, busquemos por Ele em nosso interior. Basta que, por um instante, fechemos os olhos e o sintamos. Lá Ele está, dando rima aos versos de nossas vidas. Graça e paz a todos. Eu vou deixar para a meditação Mateus 11, 28 a 30. Vinde a mim todos os que estão cansados e sobrecarregados, eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para a vossa alma, porque meu jugo é suave e meu fardo é leve. Que Deus nos abençoe e nos proteja cada dia mais. Vou deixar essa meditação para a gente meditar e que o Senhor está sempre conosco. Em nome de Jesus, amém.
Querido Deus, louvado, exaltado e glorificado seja sempre o teu santo nome. Pai, diante da tua majestade e poder, nos inclinamos para pedir perdão pelos nossos pecados. Que tu tenhas misericórdia de nós e nos perdoe e purifica o nosso ser. Também te agradecemos por tua misericórdia e compaixão que tem sido constante em nossas vidas. Te agradecemos porque a cada manhã elas se renovam. Te agradecemos por tua palavra que tem sido consolo, tem nos exortado, tem nos edificado, por tua fidelidade em nossas vidas. Nós queremos interceder a ti, Senhor, pela vida da tua igreja espalhada em toda a terra, que a tua igreja seja edificada, fortalecida cada vez mais, que as lutas, as tribulações sejam nutrientes para fortalecer a fé da tua igreja, que a fé e a fidelidade da tua igreja contagie aqueles que estão fora, longe dos teus braços, que essas vidas, Senhor, encontrem a tua paz, a tua verdade, a tua libertação, que o teu povo que se chama pelo teu nome venha se humilhar, venha te buscar mais, venha, Senhor, se colocar aos teus pés, reconhecendo, Senhor, que nada somos, porque é isso que a tua palavra diz, estar em nossas mãos o poder, Senhor, da cura da nação. Nós não precisamos estar intercedendo a ti para que cure o Brasil, para que cure a nossa nação, para que cure o mundo, mas precisamos, Senhor, clamar a ti, precisamos te interceder, precisamos estar te buscando para curar a nossa cura interior. O teu povo precisa humilhar-se, precisa reconhecer que não somos nada, que não somos ninguém. Nós precisamos estar atentos a isso, Senhor. O teu povo continua altivo, arrogante, soberbo, achando-se que estão corretos, que estão certos, que não precisam ser mudados. Mas a verdade é essa, a tua palavra diz que se o teu povo, que se chama pelo teu nome, são aqueles que dizem que te servem, Senhor. Se esse povo se humilhar, se orar mais, se arrepender dos seus maus caminhos, dos seus pecados e mudar, Senhor. Então precisamos olhar para dentro de nós, precisamos estar preocupados com essa cura interior. Precisamos estar preocupados com a nossa cura, cada um por si. Precisamos deixar de estar olhando a falha, o erro do irmão, do nosso próximo e olhar para dentro de nós, para que tu cure o nosso interior, para que tu sare a nossa terra interior. Que nós deixemos o nosso eu, que nós nos neguemos a nós mesmos cada vez mais, que tenhamos a humildade de reconhecer isso, e não só reconhecer, mas também confessar e mudar, abandonar. Precisamos, Senhor, que tu tenhas compaixão da tua igreja, do teu povo, dessa forma, ter compaixão no sentido de fazer com que cada um reflita, cada um faça essa autoavaliação para que tu sare a nossa terra. E assim sendo, Senhor, tu sare toda a humanidade. E assim sendo, quando tivermos a nossa terra interior curada, vidas e mais vidas serão entregues a ti, cairão aos teus pés, Senhor. E isso que a tua igreja precisa fazer, Pai. E tu nos leva, Senhor, leva o teu povo a esse entendimento, Pai. Queremos ainda, Senhor, interceder a ti pelos nossos irmãos que estão doentes, em hospitais, em UTIs, em casa. Senhor, se é a tua vontade curá-lo para a tua glória, para o teu nome ser glorificado, Deus, cura no nome de Jesus. Põe a tua mão, Senhor, nós sabemos que isso nada é para ti, que basta uma palavra tua, mas queremos te dizer, antes de qualquer coisa, que a tua vontade prevaleça, Senhor. Mas se a tua vontade é levar
algum ente querido nosso para os teus braços, Senhor, consola o teu povo e seja feita a tua vontade. Te rogamos ainda, Pai querido, pelas famílias que já choram a dor do luto por ter perdido alguém querido, alguém amado. Deus, concede a essa vida o consolo do teu Espírito Santo. Preenche, Senhor, o vazio que foi deixado dentro desse coração. Restaura a alegria novamente. Concede-lhe, Senhor, forças para superar essa dor, Pai. Deus, olha para os nossos parentes, nossos amigos queridos, que ainda não estão, Senhor, nos teus caminhos, que ainda continuam diante de toda essa situação que estamos vivendo, a tua palavra se cumprindo, tu estás à porta, mas eles não entendem, Senhor, eles não ouvem o teu toque e continuam cada vez mais distantes dos teus caminhos. Ó Deus, tem compaixão, Senhor, e dá-nos a alegria, a bênção, Senhor, de vê-los salvos para a tua glória, de vê-los, Senhor, glorificando o teu nome, servindo a ti com alegria, comprometendo-se, Senhor, com o teu evangelho, Pai. Tem compaixão de cada um deles, Pai. Nós não estamos te pedindo nessa hora, Senhor, nenhum bem material, porque sabemos que a tua palavra diz, Senhor, que essas coisas serão acrescentadas quando nós estivermos verdadeiramente buscando aquilo que é teu. Por isso, Senhor, a nossa súplica é para que tu nos dê a alegria, a maravilhosa bênção de ver os nossos queridos todos salvos para a glória do teu nome, Senhor. Pai, aquieta o coração do teu povo. Coloca dentro do coração do teu povo a certeza de que tu estás no controle, a tranquilidade, Senhor, de que tudo vai passar, a certeza, Pai, de que tudo será bênção, independente das circunstâncias que passemos, Pai. Tu sabes o que é melhor e a tua vontade é a melhor para a nossa vida. Precisamos ter essa convicção, o teu povo precisa ter essa certeza. Tirar do coração o medo, a angústia e colocar a fé, Senhor, firmada na tua palavra, quando diz que tua vontade é perfeita, é agradável, é a melhor. Precisamos nos agarrar nessa palavra, Pai. Deus, acalma o coração do teu povo, Pai. Continua nos consolando, nos confortando com a tua palavra e colocando dentro de nós a sede de cada vez mais te buscar. Que essa sede, Senhor, de buscar a ti, de estar na tua presença, não seja saciada dentro de nós. Essa é a nossa oração, em nome de Jesus. Amém.
Graças e paz, meus queridos e amados irmãos. Mais uma vez estamos reunidos para meditarmos sobre a palavra de Deus. E para essa reflexão, vamos ler uma passagem que se encontra no livro de Mateus, no capítulo 16, a partir do verso 13 ao verso 20, no qual tem por tema: Pedro afirma que Jesus é o Messias. E assim diz a palavra do Senhor: E chegando Jesus às partes de Cesareia de Filipe, interrogou os seus discípulos, dizendo: Quem dizem os homens ser o Filho do Homem? E eles disseram: uns João Batista, outro Elias, e outro Jeremias, ou um dos profetas. E disse-lhe ele: E vós, quem dizeis que eu sou? E Simão Pedro, respondendo, disse: Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E Jesus respondendo, disse-lhe: Bem-aventurado és tu, Simão Bajonas, porque não foi carne e sangue quem te revelou, mas meu Pai que está nos céus. Pois também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. E eu te darei as chaves dos reinos dos céus, e tudo que ligares na terra será ligado nos céus, e tudo que desligares na terra será desligado nos céus. Então mandou aos seus discípulos que a ninguém dissesse que ele era o Cristo. Glória a Deus. Nós podemos perceber, meus amados, em que a palavra de Deus nos fala nesses últimos dias, e dias que antecedem a vinda do Senhor, não é? Em que a humanidade em si está passando por uma experiência bem impactante, na qual faz a cada um de nós refletirmos. E é através dessa reflexão que nós venhamos a meditar sobre o que as Escrituras de Deus nos diz. Ora, a palavra de Deus nos diz em que quando Jesus ele fez essa pergunta aos seus discípulos a respeito do que a população falava a respeito dele, e esta pergunta ela é realizada justamente em uma cidade chamada Cesareia de Filipe, na qual foi edificada, e depois dela construída essa cidade, ela tornou uma cidade bastante atrativa, na qual existia muitos templos naquela localidade. Mas mesmo em meio a tantos ídolos e tantas crenças, a população sim ouvira falar a respeito de Jesus. Porque ali o costume daquela cidade era adorar deuses pagãos, tanto deuses gregos como romanos. E por isso a pergunta de Jesus para os seus discípulos, no qual estava perante a multidão evangelizando. Mas a pergunta é: quem é Jesus para mim e quem é Jesus para você? Em primeiro ponto, em Mateus 16, capítulo 16, do versículo 13 ao versículo 20, Jesus faz uma pergunta aos seus discípulos sobre o que os homens falavam a respeito dele. Mas o interessante é que Jesus faz a mesma pergunta aos seus discípulos. O que eles pensavam a respeito de Jesus. Sabe, meus amados, essa pergunta, ela ecoa até os nossos dias. É uma pergunta que não quer calar. Quando na realidade, muitas vezes, em meio às dificuldades, às tribulações em que porventura venhamos passar,
ou até mesmo nesse momento em que nós estamos reunidos no nosso lar com a nossa família, impossibilitado de irmos ao comércio, de irmos ao trabalho, no qual as notícias dia após dia relatam a respeito de morte, de conflito, no qual em algum momento traz até a percepção de já não ter uma perspectiva de dias melhores. Ei, Psyu, você já se fez esta pergunta para você mesmo? Quem é Jesus para você? Quem é Jesus para mim? Nós podemos imaginar, meus amados, em que nós devemos ter esta consciência de que Jesus, Ele é o mesmo ontem, Ele é o mesmo hoje e Ele é o mesmo eternamente. Será que eu tenho sido sal da terra? Será que você tem sido luz para o mundo? Sabe, meus amados, a palavra de Deus nos afirma que Jesus é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, no qual se encontra no livro de João, no capítulo 1 e no verso 29. O Cordeiro no qual foi colocado e através dele foi lançado todos os nossos pecados, pois a Ele toda a honra, toda a glória e todo o louvor pelos séculos dos séculos. Quando a palavra de Deus nos retrata a respeito que as Escrituras nos falam, e que Jesus ele afirma a Simão Pedro, dizendo: Pedro, Bajonas, porque não foi carne nem sangue que te revelou, mas meu Pai que está nos céus. Pois eu também te digo que tu és Pedro, e esta pedra, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão sobre ela. E eu te darei a chave do reino dos céus, e tudo quanto ligares na terra será ligado nos céus, e tudo quanto desligares na terra será desligado nos céus. Olha, é uma afirmação maravilhosa quando nós percebemos em que a palavra de Deus ela é poderosa e que o próprio Cristo assim determinou para que nós viéssemos ser sal e luz numa terra em que jaz em trevas e no mundo sem gosto, porque precisa do sal que é a palavra de Deus através do testemunho de cada um de nós. Se a partir do momento nós não acreditarmos mais em que Jesus ele é poderoso para nos livrar, em que Jesus ele já não tem mais o poder para salvar e transformar, há na realidade uma necessidade de uma nova conversão, meus amados. A palavra de Deus nos diz que Jesus, ele é a verdade, ele é o caminho e ele é a vida, no qual onde se encontra em João 14, o versículo 6. Jesus, ele é suficientemente o que precisamos, pois sem Jesus nós com certeza não chegaremos ao local e não realizaremos coisa alguma, porque sua própria palavra nos diz que Jesus ele afirmou dizendo que sem ele nada poderíamos fazer. Ainda meditando na palavra do Senhor, ela nos traz uma reflexão dizendo sobre o que ligardes no céu. Ele está relatando que tudo aquilo em que o Mestre ele determinou para que nós viéssemos fazer
que viéssemos apresentar a Ele diante dele, porque Ele, somente Ele, poderá realizar o impossível na vida daquele que crê. E quando o Senhor ele declara a respeito sobre essa chave, Ele está dizendo agora em que foi nos dado também a autoridade de pregarmos o Evangelho, mas que é necessário também venhamos viver este Evangelho, no qual tem poder para a transformação, para a libertação e para a salvação de todo aquele que crê no unigênito Filho de Deus. Para finalizar, meus queridos e amados irmãos, a palavra ela nos mostra em que agora no versículo 20, Jesus ele tão somente ordena. Jesus ele tão somente ele pede para que os discípulos não relate isto para os outros, no qual ele diz: então mandou aos seus discípulos que a ninguém dissesse que ele era o Cristo. E isso muitas vezes nos incomoda, porque como pode, uma vez que nós revelamos quem é Jesus, e não dizer quem ele é? Como pode, na verdade, o Senhor nos pedir para que não viéssemos revelar que ele era o Cristo? Mas nós percebemos à luz das Escrituras, meus queridos e amados, que quando o Senhor ele faz esse pedido, dizendo: olha, então mandou aos seus discípulos que a ninguém dissesse que ele era o Cristo. Talvez você tenha escutado, talvez você tenha ouvido a palavra do Senhor, você tenha experimentado o prazer de regozijar-se em muitas mensagens a respeito de Jesus Cristo. Você lembra do tema? Quem é Jesus para mim? Quem é Jesus para você? E nesse versículo 20 ele fecha com chave de ouro, porque para encontrar a este Jesus há uma necessidade de uma intimidade, há uma necessidade de um relacionamento constante para com Ele. Que nós, à luz das Escrituras na qual nos falou, e que mesmo em terras estranhas, mesmo em meio a povos pagãos e pessoas incrédulas, temos que apresentar este Jesus, temos que vivificar este Jesus através dos nossos comportamentos, da nossa fala, do nosso proceder. Porque este Jesus que se revelou antigamente aos profetas, que se revelou ao homem caído, ele ainda necessita que nós venhamos falar a respeito do seu reino. A palavra nos diz, meus queridos e amados irmãos, no livro de Hebreus, em Hebreus no capítulo 1, a partir do verso 1, a palavra ele vai nos dizer que antigamente o Senhor ele revelou-se de várias maneiras, mas para que não fiquem minhas palavras, diz assim a partir do verso 1 ao verso 4, ele diz: havendo Deus antigamente falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas, e a nós falou-nos nestes últimos dias pelo Filho, a quem constituiu herdeiro de tudo, porque por quem fez também o mundo, o qual, sendo o resplendor da sua glória e a expressa imagem da sua pessoa, e sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder,
havendo feito por si mesmo a purificação dos nossos pecados, assentou-se à destra da majestade nas alturas, feito tanto mais excelente do que os anjos, quanto herdor mais excelente nome do que eles. Aleluia! Porque a palavra nos afirma, meus queridos e amados irmãos, que o nome de Jesus Cristo é o nome que está acima de todos os nomes. E a Ele seja dada toda a honra, toda a glória e todo o louvor para os séculos dos séculos. Que nós venhamos buscar mais ao Senhor, que nós venhamos ser mais íntimo do Senhor, porque quanto mais nós nos aproximarmos do Senhor, mais Ele tem prazer em se revelar para aqueles que o buscam. Que o Senhor Jesus nos abençoe e que Ele continue colocando sobre cada um de nós a sua mão maravilhosa, nos protegendo, nos guardando de todo o mal. Em nome de Jesus, amém.